Boa noite. Vamos fazer a nossa preparação. E vamos assim, buscando a nossa paz interior, buscando a nossa ligação com a espiritualidade amiga, esvaziando as nossas mentes das nossas preocupações, olhando para dentro de nós e nos abrindo para que a espiritualidade derrame sobre nós as energias necessárias para a cura dos nossos males físicos e espirituais. Que possamos pensar coisas boas e desejar coisas boas, que certamente elas acontecerão em nossas vidas. Com o nosso pensamento mais elevado, nós vamos nos lembrando nesse instante do nosso anjo de guarda. Esse anjo bom, esse anjo amigo que Deus colocou para estar conosco durante toda a nossa reencarnação, para nos ajudar, nos intuir, nos levando assim ao caminho do bem, e nos abraçando a Ele, nós vamos dizendo: muito obrigado por estarmos juntos nessa caminhada terrena. Com o pensamento mais elevado, buscamos Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus e a Mãe de todos nós. Que ela possa nos envolver no seu manto de luz, nos proteger e nos amparar todos os dias de nossas vidas. E pedindo à doce Mãe que nos leve à presença de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Diante do Mestre amado, nós agradecemos pelas oportunidades da vida, por estarmos aqui nessa noite, buscando conhecer o seu Evangelho, buscando sermos pessoas melhores, pessoas mais tolerantes, com maior grau de aceitação, aprendendo os seus ensinamentos, porque é através de Jesus que nós vamos até Deus. E assim Jesus nos envolve no seu abraço, nos leva assim à presença de Deus, o nosso Pai Celestial. E diante de Deus, agradecemos pela oportunidade da vida, por estarmos reencarnados nesse planeta que nos dá a condição necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Agradecemos pela família, pelas pessoas que convivem conosco diariamente, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre respeito e aceitação. Confesso que eu tive dificuldade para fazer esse tema de hoje. Porque isso é o básico, né? A gente tem que falar em respeito, falar em aceitação, quando desde pequenininho, desde que nós reencarnamos os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores da escola,
sempre nos falaram que a gente precisa respeitar as pessoas, precisa se colocar no lugar das pessoas, né? E, ultimamente, a gente tem ouvido muito falar em aceitação. Aceitar a diferença entre as pessoas pobres e pessoas ricas. Aceitar a orientação sexual das pessoas, se elas fizeram uma escolha diferente daquela tradicional que a gente foi criado, né? Homem, mulher e por aí vai. Então, coisas básicas que a gente já devia estar cansado de saber, a gente precisa ainda estar relembrando as pessoas de que a gente precisa exercer. Então, eu fiz uma colinha aqui. Primeiro eu fui buscar o que é o respeito, né? Respeito é tratar as pessoas com dignidade, tratar as pessoas com educação, envolver as pessoas no carinho, mesmo quando elas têm uma desigualdade muito grande entre nós e elas. E às vezes o fato de nós sermos mais ricos, ter mais dinheiro, a gente não exerce o respeito em relação ao mais pobre. Porque a gente, quando eu digo a gente, nós, eu estou generalizando a humanidade. E não é só nós. Nós estamos inseridos dentro da humanidade, né? Então, se você tem dinheiro e a outra pessoa não tem, isso não te dá o direito de você humilhar a pessoa. Não te dá o direito de você menosprezar a pessoa. Não te dá o direito de você ser indiferente. Coisa que a nossa humanidade hoje tem, né? Nós somos indiferentes ao sofrimento alheio. Se as pessoas não fazem parte do nosso círculo de amizade, do nosso círculo de convivência, nós não estamos nem aí para elas. A não ser quando vem essas grandes catástrofes, né? Que nem agora na Venezuela, que o pessoal se move para estar ajudando. Mas, independente disso, as pessoas vão vivendo, né? E vão sendo honradas. O fato de eu ser mais inteligente que o outro não me dá o direito de eu também menosprezar. Porque todos nós temos a nossa capacidade intelectual, uns mais e uns menos. E aquele que sabe mais tem por obrigação ensinar aquele que sabe menos, né? Então, capacidade financeira, intelectual, né, foram dons que Deus nos deu para que a gente possa usar com sabedoria, né? Que a gente possa trazer as pessoas que não estão sendo acolhidas para perto de nós. Porque nenhum de nós, a gente fala assim, não nasceu sabendo. Na maioria das vezes nós nascemos sabendo, só que quando a gente vai convivendo com a sociedade, vai em escola, vai aprendendo, as coisas vão voltando à nossa mente e a gente começa a aprender. Depois, ele fala que respeito também é a gente exercer a empatia, entender a emoção das pessoas, porque as pessoas são diferentes, elas têm capacidade emotiva de responder a algumas coisas diferentes de nós. Não adianta você falar para a pessoa, esse problema é muito fácil de resolver. Para ela não é. Para ela é muito difícil. Porque às vezes ela não tem o intelecto que você tem que resolva o assunto. Então, a empatia de nós nos colocarmos no lugar das pessoas faz parte da nossa vivência e do nosso progresso. Porque todos nós, ricos, pobres, intelectuais, gênios e por aí vai, todos nós estamos nesse planeta passando por uma vivência e
consertando em nós ou no nosso relacionamento alguns problemas que nós tivemos lá atrás. Faz parte da nossa vinda aqui nesse planeta reconstruir o que nós, não vou falar destruir, né? Mas reconstruir coisas que nós deixamos passar. Então a gente precisa refazer. Empatia é uma coisa muito importante. E a outra coisa importante também é compaixão. Né? A gente se condoer com a pessoa que sofre. A gente ser solidário com as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Educação e gentileza. Precisamos ser educados. Ser educado também é uma forma de respeito. Né? Bom dia, boa tarde, dá licença, por favor. Né? Como vai você? Porque às vezes, e isso acontece às vezes muito dentro de casa, as pessoas não se falam. As pessoas não se falam bom dia, não perguntam como é que foi seu dia hoje, o que você fez diferente. Por quê? Porque eu estou dentro de casa, todo mundo sabe que eu gosto de todo mundo, então a gente vai deixando a rotina ou a indiferença com as pessoas que estão conosco nos levar e vai nos distanciando. Outro dia eu entrevistei uma pessoa, uma mulher, e ela estava falando assim, eu estou com um problema de relacionamento com o meu marido. Ele vive no celular. Mas não, ele só olha o celular. Quando ele vai jantar, almoçar, ele tira o celular. Quando ele vai almoçar, tira o... Mas depois é só celular. Quer dizer, se perdeu, né? Se perdeu aquela convivência entre a família. E hoje quem tem filho pequeno, qual é a forma de o seu filho pequeno não ficar te amolando? Dá um celular para ele, põe um joguinho lá, ele passa horas e horas e horas jogando e você não tem aquela interatividade que você precisa ter com a criança. Depois ele fala em saber ouvir. A gente sabe ouvir? Não. A gente tem picos, né? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Às vezes eu sei. E quando a gente vai falar uma coisa, e aquela outra pessoa vai pondo palavras na sua boca, né? Pera aí, deixa eu falar. Não, porque você demora muito para falar. Você é muito devagar para falar. Então a gente precisa saber ouvir. Quando nós estamos conversando com alguém, a gente precisa deixar de lado as coisas que a gente está fazendo e olhar para a pessoa. Valorizar aquela pessoa que está à sua frente falando da vida dela. Que para você pode ser, né, coisas insignificantes, mas para ela é coisas muito importantes. Então, às vezes, a gente olha a pessoa com o nosso olhar, mas o olhar dela é muito diferente do nosso. Depois ele fala comunicação clara. Eu verbalizo de uma forma clara aquilo que eu estou querendo. Porque às vezes a gente quer que a pessoa adivinha, né? E a pessoa não adivinha. E a gente fica brava, porque a pessoa não adivinha. Então, quando nós vamos falar com alguém, primeiro a gente precisa ter o respeito de falar com delicadeza, falar com educação. Depois a gente precisa verbalizar exatamente aquilo que nós queremos. Porque às vezes também a gente não verbaliza porque a gente tem medo de magoar, de melindrar, e aí a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá. E daí a pouco existe um problemão que você deixou crescer porque você não teve a coragem de conversar com a pessoa. Depois ele fala de pontualidade. Como é que a gente vai no nosso compromisso? Eu marquei 10 horas. Eu chego 10 horas? Eu chego 10h30, eu chego 11 horas, eu chego 10h. E a gente não tem essa pontualidade.
Então, o respeito que a gente precisa ter com a pessoa com que você marcou. Porque ela vai estar lá naquele horário combinado. E você vai se atrasar, você não dá. Ah, ela espera. Ah, ela espera. Ah, ela espera. Isso aí é uma falta de respeito muito grande. E tolerância. Tolerância tem mais a ver com aceitação, né? E tolerância tem a ver com que as pessoas, elas são diferentes, elas têm uma verbalização diferente da nossa, né? E a gente precisa olhar e entender e tolerar muitas coisas que acontecem à nossa volta e a gente não tem o poder de mudar. E a gente precisa ter aceitação em relação às pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que têm um comportamento diferente de nós, e eu não estou falando em comportamento agressivo, estou falando em comportamento que para ela é bom e que para nós não é bom. E muitas vezes a gente vê a pessoa e fica criticando o modo dela ser. Ela é daquele jeito e ela não é igualzinho a nós, porque a aceitação, ela tem muito a ver com que você pode não concordar com a pessoa, você pode não estar no mesmo grau de entendimento com a pessoa, mas você precisa aceitar e respeitar, né? Outro dia eu estava vendo o Amado Batista lá no Altas Horas, e ele vendeu não sei quantos milhões de cópias, né? Aí ele virou e falou, você pode não gostar, mas você tem que respeitar. Você pode não gostar da minha música, achar que é brega, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê, mas tem que respeitar, porque eu vendi tantos milhões de cópias. E você não é obrigado a gostar daquele tipo de música. Então, às vezes a gente, na nossa até ingenuidade, ou até a gente querer fazer o bem para a pessoa, a gente quer colocar ela dentro de um comportamento, dentro de uma vivência igual à nossa. E às vezes a gente não faz isso por maldade. A gente faz isso porque a gente quer o bem das pessoas. Mas a pessoa está em outro momento, em outro patamar, em outra vivência, e a gente não consegue trazer ela. É muito comum nas casas espíritas, né? A pessoa querer trazer o marido, querer trazer a esposa, querer trazer o irmão, quer trazer a mãe, e eles não querem vir. E você não precisa ficar chateado por causa disso. Chateada por causa disso. Cada um está no seu momento. Vai chegar a hora de todos nós, né? Aqueles que estão parados, num determinado momento, eles vão ser obrigados a caminhar. E outra coisa que a gente precisa fazer é respeitar e aceitar a privacidade das pessoas, né? Às vezes a gente quer ficar sabendo da vida das pessoas, né? Mas as pessoas não querem compartilhar com você. É que nem aquele negócio, né? Não conte o seu maior segredo para o seu amigo, porque o seu amigo pode não ser o seu melhor amigo, e o seu amigo vai falar para o melhor amigo dele. E aí, de repente, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então, se a pessoa não quer que você entre na intimidade dela, é porque ela não quer. E às vezes a gente fica... Bom, depois ele fala em assumir os erros. A gente assume os nossos erros quando a gente erra. Eu acho que é falta de, como se diz lá atrás, né? Falta de simancol, né? Você tem que
entender que você errou mesmo e pedir desculpa, ora. Nós estamos aqui aprendendo e ninguém sabe 100% das coisas. Ninguém tem o dom de fazer tudo aquilo. A gente olha a vida de Jesus, puxa, mais aceitação do que ele teve com as pessoas. Né? E ele aceitava, e nós precisamos também aceitar as pessoas do jeito que elas são. E Jesus tinha essa bondade, esse olhar de humanidade, de civilidade. As pessoas, nesse momento, elas estão assim. E eu preciso entender que vai passar por um processo de evolução para chegar aonde precisa. Mas, nesse momento, a pessoa, ela está... Pode ser que ela esteja privada ou pode ser que ela negligencie essas coisas que, no momento, para ela não tem valor. Olha para nós. Nós, na nossa idade hoje, valorizamos muitas coisas que lá na frente, lá atrás, a gente não valorizava. O nosso sentido de vida hoje é outro. A gente valoriza hoje coisas muito diferentes do que a gente valorizava lá atrás. Isso faz parte da nossa evolução e do nosso crescimento. Então primeiro eu preciso aceitar a vida que Deus me deu. Né? A aparência que Deus me deu. Os recursos financeiros que Deus me deu. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Porque na maioria das vezes, ou às vezes, a gente vive a vida do outro. Ah, eu queria ser igual fulano, eu queria ter que... Mas você não tem, Deus te deu isso. Então você tem a aparência que você precisa ter, você tem os recursos financeiros que você precisa ter, e você tem a intelectualidade que você precisa ter. E com essas coisas você precisa trabalhar e progredir. Porque não adianta nada você ficar chorando, reclamando do que te falta. Valoriza o que você tem. A gente tem muito. A gente tem família, a gente tem casa, a gente tem cobertor, a gente tem cama. Nesses dias de frio, a gente tem cama. Né? E a gente tem aquele nosso edredom quentinho que você joga ali por cima e você... E aí, às vezes, a gente... Então, se nós estamos aqui, é aqui que a gente precisa progredir. É isso. Nós vamos acerenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento, deixando fluir as nossas melhores vibrações e que possamos vibrar em direção ao nosso planeta Terra, por todos os povos, por todas as nações, desejando que a paz e a harmonia possa estar no coração dos homens. Vibramos por todos esses ambientes onde há guerras, conflitos, ganância, por todas aquelas pessoas que têm o poder em suas mãos, que elas possam ter responsabilidade e bom senso. Vibramos pelo nosso país, pelos nossos políticos, governantes, por esse momento difícil que estamos passando, que aqueles que cuidam dos recursos públicos possam ter responsabilidade e possa gerenciá-los em direção àqueles que precisam de educação, saúde, segurança, moradia. Vibramos pelo nosso lar para que sempre haja amor, diálogo, respeito. Pelo nosso ambiente de trabalho, envolvendo todos os nossos colegas que ali deixamos. Vibramos por aquelas pessoas de difícil convivência.
que testam a nossa paciência, que elas possam receber o nosso abraço e o nosso carinho. E vibramos por nós para que Jesus nos ampare e nos fortaleça, que Jesus possa segurar em nossas mãos, caminhar conosco nessa jornada terrena, e que em nós possa refletir o que Jesus nos disse. Deixai brilhar a luz que há em vós. Sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos.